Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, dos senhores e Rei dos reis. Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Como é bom sentir a glória de Deus. É indescritível, né, irmãos? A gente não tem como descrever o peso da sua glória. Mas uma coisa nós sabemos e entendemos. Escolhemos a melhor parte nessa noite, para tributar a honra, a glória que é devida a este Deus, que executa todas as coisas conforme o beneplácito da sua vontade. E como está escrito na sua palavra, operando Deus, ninguém impedirá. Quero louvar a Deus por essa oportunidade, agradecer ao nosso amigo irmão Ranieri, amém, pelo convite, ao pastor setorial, pastor Valdomiro, nosso coordenador evangelista Jean-Pierre. Deus abençoe a coordenação geral, todos os obreiros, o corpo de obreiros da casa do Senhor, toda essa mocidade fervorosa, né, que tem triunfado. E eu tenho certeza de uma coisa: a graça do Senhor tem nos sustentado. Se não fosse a graça do Senhor, não estaríamos aqui para adorar o seu nome na beleza da sua santidade. Queridos, eu queria chamar a vossa atenção nessa noite para um texto que se encontra no livro do profeta messiânico, profeta Isaías, capítulo 6. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, versículos de 1 a 13. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 13. Todos encontraram? Amém. Nos diz assim a santa palavra do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: vai e diz a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribados,
ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Amém? Por gentileza, vamos repetir todos juntos o versículo de número 8, bem bonito para a glória de Deus, apenas o versículo de número 8. Vamos lá? Depois disto, que dizia: amém. A minha oração é que aconteça nessa noite o que aconteceu na casa do irmão Cornélio, que enquanto a palavra de Deus era pregada, o Espírito Santo caía sobre a vida dos ouvintes. Queridos, eu tenho muita certeza que essa passagem de fato é conhecida de todos nós. Nós temos aqui a visão dada por Deus ao profeta messiânico Isaías. E aqui nós temos o ponto de partida para o seu ministério profético. Mas é interessante observar que nesse tempo estava reinando um rei que começou o seu reinado de forma piedosa, de forma justa, de forma íntegra. O seu nome é Uzias. Os irmãos podem ter a certeza lendo o capítulo de número 26 de 1 Crônicas. Esse rei foi um rei dedicado, temente a Deus, no início do seu reinado. Mas Uzias, depois de receber tantas vitórias, depois de ter sido abençoado por Deus, em todas as áreas da sua vida, em todo o seu reinado, com um exército poderoso, a Bíblia nos diz que ele foi fortemente fortificado. Mas o seu coração se extraviou, desviou-se da presença de Deus e da lei do Senhor. Porque o seu coração tornou-se soberbo, orgulhoso. E Uzias foi fazer exatamente o que não lhe competia, o que não estava de acordo com o seu reinado, ou com a sua tarefa, ou com a sua vocação. A história nos diz que Uzias, ele foi queimar o incenso num altar de Deus. Isso não era tarefa para rei, isso não era vocação de monarca, porque isso era dever, tarefa, função do sumo sacerdote. E Uzias foi inventar, planejar e fez de querer executar uma tarefa que não lhe competia. E isso lhe custou muito caro. Pois a história nos diz em 1 Crônicas 26 que ele ficou leproso. Porque cada um na sua função, cada um na sua vocação, cada um fazendo o que lhe compete, cada um conhecendo o seu limite, cada um sabendo onde pisa, cada um sabendo o que fala. Pois a palavra no Senhor nos ensina: se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, sirvam na força que Deus há de suprir. Mas cada um faça o que lhe compete. Há de fato em Isaías capítulo 6 um fato histórico. E isso pega a nação de surpresa. E pega o profeta também de surpresa. Porque não houve na história um reinado tão próspero, tão dedicado e tão abençoado como o reinado do rei Uzias. Então a nação, ela foi pega de surpresa. O reino de Judá está desviado. Porque a nação de fato estava prosperando, mas nem tudo que prospera de fato Deus está abençoando. Nem tudo que Deus usa de fato tem aprovação divina. Uma coisa é ser usado, outra coisa é ser aprovado. Então a nação de Judá estava sendo abençoada por Deus. Mas Isaías está vivendo tempos de crise. É crise política, é crise religiosa e também ele está vivendo uma crise interior. Mas ele escolhe o melhor lugar para passar por essa crise. Ele vai até o templo em Jerusalém.
Isaías não era profeta, ele era escriba. Nasceu e foi educado na corte de Jerusalém. E alguns historiadores nos relatam que ele tinha parentescos com o rei Uzias. Ele estava na corte em uma posição social, mas Deus o chamou para o ministério profético. E nessa passagem, Isaías estava adorando a Deus no templo. Estava passando por momentos difíceis, de incertezas, assim como muitos entre nós passamos. Porque ninguém está isento de passar pela crise. Mas uma coisa nós precisamos entender, seja a crise política, interior, ministerial, sentimental, uma coisa é certa: ou a crise nos engole, ou nós vencemos a crise. A crise, ela não deve ser permanente, mas ela é passageira. Vai depender de como eu vou me comportar, vai depender quais são as expectativas que eu vou criar, olhando para o Senhor dos Exércitos. Então, não é diferente de você. Isaías está passando por uma crise interior, é um momento de incertezas, são momentos de crise. E agora? Aí o Senhor concede uma visão para ele. E o que ele vê não é natural. O que ele vê não é superficial. O que ele vê é transcendente. Vai além da sua expectativa. Porque na visão que Isaías teve, ele vê o Senhor sentado em um alto e sublime trono. Em momentos de incerteza, Isaías viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. O que Isaías vê é o que eu e todos nós precisamos enxergar, sentir, perceber e entender. Em momentos de incertezas, em momentos de crise, sabe por quê? Porque o rei da terra morreu. Há incerteza na nação de Judá. Algumas coisas estão desajustadas, algumas coisas estão desalinhadas, mas Isaías vê o Rei dos Reis vivo, sentado em um alto e sublime trono. A minha certeza não vem de baixo, a minha certeza vem do alto. Ele viu o Senhor em um alto e sublime trono. Ele viu o Todo-Poderoso. Em momento de incerteza, saibamos de uma coisa: Ele está no trono. Em momentos de crise ministerial, Ele está no trono. Se é crise sentimental, meu jovem, Ele está no trono. Sabe o que isso significa? Posição, governo e soberania. Mas Uzias morreu, e agora? Não tem problema, ele continua no trono. Ele continua no trono. Tendo o rei ou não, ele continua no trono. E ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Então o que Isaías vê faz toda a diferença. O que Isaías vê faz toda e completamente a diferença. Porque ele vê o Senhor em uma posição de governo, de autoridade e de poderio. Ele está sentado em um alto e sublime trono. E o mesmo profeta afirma que ele está sentado na redondeza da terra e tem todas as nações como pingos de água que cai de um balde. Jó, quando estava adorando a Deus no templo, ele disse: este Deus é sobremodo tremendo em todos os seus feitos, e o número dos seus anos não pode ser calculado. O profeta Isaías, no capítulo 40, verso 18, ele disse: ele, com quem eu vou comparar a esse Deus? Que coisa semelhante eu vou confrontar com ele? Você ainda está incertezo? Você ainda está em dúvida? Ele está no trono.
Ele tem as rédeas da nossa história. Lembra quando Daniel estava adorando e ele usa a seguinte expressão: Ele é o antigo de dias. No hebraico isto significa Deus é, ele não será ou não foi. Deus é ativo na história. A esperança da igreja não está em um novo presidente. A esperança da igreja não está se a economia vai mudar o quadro ou não. A esperança da igreja está exatamente no que Isaías viu. Ele está no trono. Ele está no trono. Ele está no trono. E Paulo afirma que ele governa, estabelece todas as coisas conforme o beneplácito, ou seja, vontade soberana, de acordo com o seu beneplácito da sua própria vontade. Perguntaram para Lutero: quem é Deus, Lutero? Aí ele disse assim: ele é bem-aventurança em si mesmo, porque ele é feliz por tudo aquilo que ele é e por tudo aquilo que ele faz. Você entende que ele não é pego de surpresa? Que ele está no trono? Que ele tem as rédeas da tua vida em suas mãos? Que ele guia os seus passos? Que ele estabelece a sua vontade dentro do seu coração? E que você não pode desvirtuar o seu olhar? Porque olhe para ele, o seu foco é ele, a sua vida é ele, a sua razão é ele, o sentido é ele. No antigo Oriente Médio, quanto maior as vestes de um rei, maior a sua autoridade. Mas Isaías vê que as abas de suas vestes enchiam todo o templo. Todo o templo. Quero lembrar para vocês que está aqui quem é maior do que esse templo. Está aqui quem é maior do que todas as denominações juntas. Está aqui quem é maior do que os seus sentimentos, as suas vontades, os seus projetos, os seus sonhos. Está aqui quem é maior do que todas as coisas. A sua face está no céu e os seus pés sobre a terra. Ele é o Todo-Poderoso. Enxergue ele nessa noite. Perceba ele. A minha geração não pode olhar outra coisa, não pode ser atraído por outra coisa, a não ser por essa glória que tem impactado as nossas vidas. Hoje pode ser o ponto de partida para o teu ministério. Hoje pode ser o ponto de partida para você vivenciar uma nova história. Enxergue a posição do Deus que você serve. E os serafins clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Eu não poderia deixar de enfatizar a santidade de Deus, que foi muito bem cantado aqui já nessa noite. É interessante observar que são 3 vezes santo. Em uma descrição hebraica, na cultura hebreia, quando alguém se dirigia para alguém e dizia 2 vezes santo, repetia essa palavra por 2 vezes, estava descrevendo tal divindade como alguém santíssimo. Mas o fato dos serafins dizerem 3 vezes santo, eles estão elevando o adjetivo no seu nível mais alto. Ele é santo não uma vez. Ele não é santo apenas 2 vezes. Ele é santo 3 vezes. É o único atributo na Bíblia que nos é apresentado de forma tríplice. Você não lê na Bíblia que Deus é bondade, bondade, bondade. Você não lê nas Escrituras que Deus é amor, amor, amor. Você não lê que Ele é misericórdia, misericórdia, misericórdia. Mas concernente a esse atributo comunicável, Ele é santo, santo e santo. Moça, lembre para o seu namorado, quando ele quiser passar dos limites, que o Deus que você serve, Ele é 3 vezes santo.
Rapaz, enquanto você perde tempo nos videogames, na internet, nas fofocas, eu quero te lembrar o que os serafins disseram. Ele é 3 vezes santo. 3 vezes santo. E Ele exige do seu povo santificação. Sede santo, como eu sou santo. Rapaz, esse ponto é tão sério, esse atributo é tão sério, que todas as vezes que a Bíblia fala de santidade, fala no imperativo passivo presente. Explico. Ser santo hoje, amanhã e sempre. Josué 3,5, imperativo passivo presente. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A santidade não é apenas na hora do culto. A santidade não é algo momentâneo, é gradativo, é progressivo. É santo dentro da casa de Deus, é santo fora dela. Onde você colocar os seus pés, seja santo, seja puro, porque Deus ama a pureza. Deus ama a pureza. Ele é 3 vezes santo. E que você não pode esquecer disso. Enxergue a santidade de Deus. Talvez há um entrave, há um bloqueio, porque você ainda não conseguiu enxergar essa santidade. Você ainda não foi tocado por essa santidade. O que nós precisamos é sermos tocados, influenciados, envolvidos pela santidade de Deus. A.W. Tozer já dizia que a tragédia do cristianismo são santos sem santificação. Spurgeon também já dizia que se formos fracos na comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. Esse é o atributo único que é apresentado de forma tríplice. Ele é santo, santo e santo. Ele é santo. Sua mente é santa. Seus olhos precisam ser santos. Sua linguagem deve ser santa. Colossenses 4:6. Seja a vossa palavra temperada com sal, para saberdes como deveis a responder a cada um como lhe convém. Tito 2:8. Linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário não tenha de que vos acusar. Mas hoje a nossa juventude chama palavras obscenas, desrespeita pai e mãe, mas na hora do culto pula, fala línguas estranhas. Querido, tua linguagem precisa ser santa. O teu corpo é santo. O que você enxerga tem que ser puro. Onde você pega também tem que ser puro. Sabe por quê? Porque você é propriedade exclusiva de Deus. Sacerdócio real, nação escolhida. Honre o que Deus fez por você. Não negocie o inegociável. Não negocie o inegociável. Então nós temos nesse trecho do versículo 1 ao versículo 4 a realeza, a santidade, a soberania de Deus. Do versículo 5 a 8 nós temos o estado de consciência do profeta. Porque apesar de ser um homem íntegro, de uma boa índole, de uma boa família, mas Isaías vê o seu interior, ele reflete sobre o seu interior. E o reinado de Judá está mergulhado no pecado. É uma nação defasada. E ele está no meio. Impuros lábios. Muitas fofocas. Muitas contendas. Muitas pelejas. Muitas gritarias. Isaías está no meio e diz assim: ai de mim, porque estou perdido. Habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei. Qual é o nosso estado hoje? Qual é o nosso estado hoje? Será que você não precisa se arrepender de algumas manias? Será que não existem alguns costumes que você precisa abandonar? Será que não existe alguma linguagem que você precisa abandonar?
Porque aquilo que eu abandono se deteriora, e aquilo que eu abraço se constrói. Isso é um princípio que eu queria que você aprendesse. Se você propor no seu coração abandonar o que prejudica a sua vida espiritual, se você abandonar de fato, e não tire a literalidade da mensagem, é abandono, é renúncia mesmo. Não é enfeite religioso, não. É abandono. Se você abandonar, se você decidir, se deteriora. Não terá mais sentido para você. Mas se você abraçar o que de fato Deus aprova, aí as coisas vão começar a se construir. Então Isaías confessa o seu estado. Estou perdido, careço da misericórdia, careço da graça de Deus, e preciso da manifestação do seu poder, até que ele é purificado. Uma geração purificada, ela não tem apenas compromisso, guarde isso no seu coração. Uma geração purificada, uma geração tocada por Deus, ela não tem apenas compromisso, ela tem comprometimento. Porque, evangelista Jean, tem muita gente que tem compromisso na casa de Deus, mas não tem comprometimento. Uma coisa é estar envolvido nas coisas de Deus, outra coisa é ter compromisso com a palavra de Deus. Uma coisa é ser multidão ouvindo o evangelho, outra coisa é ser discípulo. Uma coisa é estar envolvido, outra coisa é comprometimento. Comprometimento é para quem foi purificado. Porque ele é puro de olhos e não pode contemplar o mal. O que a nossa juventude precisa não são de muitos congressos, não é depender de 5 ou 6 dias de consciência cristã, e muitas das vezes mensagens gélidas, voltadas para calvinismo. Não é disso que a nossa juventude precisa. A nossa juventude precisa é de purificação, santificação e palavra bíblica extraída das Sagradas Escrituras. O que a juventude pentecostal precisa é ver o Senhor assentado em um alto e sublime trono. E parar de planejar apenas o que você quer. Mas eu quero, mas eu sinto. E quem disse o que Deus sente? Quem disse que Deus quer? Mas eu planejei, arquitetei. E quem disse que Deus planejou? Você tem dono, ele está no trono. Nada está perdido. Você está com medo de quê? Já tem casamento preparado para você, rapaz. Já está tudo preparado para você, moça. Sabe por quê? Ele está no trono. Ele está no trono. Agora eu preciso me humilhar. Como eu queria que voltasse o tempo, quando o evangelho era pregado, quando a palavra de Deus era exposta, e os irmãos batiam um joelho no outro, o coração tremia, por causa da sensibilidade, por causa do temor, por causa da benevolência, por causa da reverência. Mas hoje as coisas são diferentes. Em nosso meio, antes de chegar no culto, a gente diz assim: quem é que vai pregar? Quem é que vai cantar? Então Deus não é atração, Deus não é primazia, e nunca foi numa mente dessa. Querido, venha para o culto criando expectativas, não no pregador, porque o pregador é mortal, o pregador é falha, é limitado. A palavra não precisa da minha ajuda para pregar, sou eu que preciso da ajuda dela para expor. Porque a palavra tem um poder inerente a ela mesma.
Explico e provo. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta diante da presença dela, porque todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele a quem temos de prestar contas. A palavra é viva porque tem poder vivo. Ele reina para todo sempre. A palavra é eficaz porque ela produz resultados miraculosos. Venha para o culto na dependência do Espírito Santo. Venha para o culto crendo na palavra de Deus e que ela pode produzir efeitos miraculosos na sua vida. Esse é o estado que a igreja precisa refletir. É o estado de consciência de pecado. Por que tanta defasagem nas missões? Por que tanto desinteresse nas escolas dominicais? É isso que nós precisamos refletir. Aí como é que eu vou viver um evangelho altruísta, sem interesse, sem abnegação, sem renúncia e sem propriedade no que falo? Como? Se faço, coopero com o evangelho. A palavra cooperar, o que Paulo está ensinando é o seguinte: é uma ajuda sem interesse. Aleluia! Quando você lê no Novo Testamento a palavra cooperar, nunca esqueça disso. É alguém que ajuda sem interesse. É alguém que ajuda para não ser elogiado ou estar esperando elogios do nosso coordenador, do pastor, do líder. Ajudar sem interesse. Se tem tapinhas nas costas ou tem, se não tem, se deixa de ter. Querido, eu faço por amor ao evangelho da graça de Deus. Atos 20:24, Paulo diz: não considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. É vida dedicada. Sabe por quê? Porque você nasceu só com um propósito: de adorar a Deus. De adorar a Deus. Se alguém ensinou para você que você nasceu para ser médico, enganou-se. Se alguém colocou na sua mente que você nasceu para ser advogada, enganou-se. Eu não estou dizendo que o tal não possa ocorrer, mas eu estou dizendo que o propósito, o que define a nossa vida, é adorar. É adorar a Deus. Com recurso ou sem recurso, eu adoro a Deus. Se passa no vestibular ou não passou, eu adoro a Deus. Se passou no concurso público ou não, eu adoro a Deus. A porta abriu ou está fechada, eu adoro a Deus. Não tem namorado ou namorado, eu adoro a Deus. Porque Ele é a primazia de todas as coisas. Reconheça o seu estado. Reconheça. Para que Deus possa operar de forma completa, inteira no seu coração. Então nós temos Isaías 6, de 1 a 4, a realeza e a santidade e a soberania de Deus. Temos em Isaías, de 5 a 8, de 5 a 7, o estado do profeta, quando o profeta foi purificado. Temos em Isaías, de 8 a 13, o comissionamento do profeta. Agora vocês observaram uma coisa interessante no versículo 8? Fiz questão que a gente repetisse o texto. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías disse: estou aqui. Ele disse: estava, estou, não. Ele disse: eis-me aqui. Porque está indica localização. Eis-me aqui indica disposição.
Agora a pergunta que não deve se calar, e ela é cabível: você está ou você vai? Você está ou você faz? Você está ou você é? Porque o fato de estar na igreja não significa que você é igreja. O fato de estar no templo não significa que você está inserido no reino. Então, ou eu digo, eis-me aqui, depois de ver a glória dele, depois de ser purificado por ele, ou se não, vai continuar, estou, não, eis-me aqui, conta comigo, com pouco recurso. Mas eu não tenho muitos talentos. Uma vez ou outra eu sempre escuto isso. Eu não tenho muito recurso, eu não tenho muitos talentos. Eu não sei pregar, eu não sei cantar. Mas eu aprendi uma coisa com o Espírito Santo. Não tem talento, não tem recurso, mas tem disposição. Tem esforço. Tem esforço. O reino de Deus é tomado por... O reino de Deus é tomado por... Então a nossa geração, para influenciar o século 21, por favor, não precisa de novas ferramentas. Para influenciar o século 21, como Spurgeon influenciou o século 17, como João Wesley influenciou o século 17 e o 18, não precisa de novas ferramentas. E precisa de quê? De novos comportamentos. Esses homens impactaram. Olhe para o colégio apostólico. Firma os teus olhos no colégio apostólico. Lucas era grego, o único escritor na Bíblia que não era judeu. Médico. Deixou a medicina para seguir o mestre. Pedro, Tiago e João abandonaram a sua profissão para seguir o mestre. Então não é estar, é ir, é avançar, é fazer o que precisa ser feito, visando a glória de Deus. Agora eu pergunto para você, o que você deixou por Ele? O que você abriu mão por Ele? O que nós estamos fazendo? O que foi que eu abri mão pela causa mais nobre, que é a causa do Evangelho? Ou nós dissemos ou falamos, estou aqui, ou eis-me aqui. Disposição. Certo é que vai incomodar muita gente, vai levar muita pedrada, vai ser sufocado, Jean, vai ser prensado como ele foi no Getsemane. Mas vale a pena. Vale a pena, vale a pena. Vale a pena. Porque na hora da pedrada, duas coisas eu aprendo: o fruto está bonito e está maduro. Segundo, vamos fazer o que Estevão fez. Olhe para ele. Olhe para ele. À direita de Deus Pai, estava sendo apedrejado, mas olhando para Ele, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Olhe para Ele, autor e consumador da nossa fé. A sua fé começou nele, vai terminar nele, para a glória do seu santo e poderoso nome. A sua fé, ela não vai vacilar, ela vai perseverar, porque Deus espera isso dessa geração. Onde está a nossa disposição? Você quer ir? Está preparado para receber a virtude do Espírito Santo? Está preparado para encarar o que tem de ser encarado? Está preparado para novos desafios? Isaías estava acostumado com a corte, só copiando o que precisava ser copiado, porque ele era escriba. Mas teve um dia que Deus disse: foi até hoje. Foi até hoje. Assim como foi na vida de Moisés. 40 anos no Egito,
40 anos no deserto, até que a glória de Deus desceu numa sarça. Foi até hoje. Há um ponto de partida. E nessa noite, Deus quer vocacionar ministros, cantoras, compositores, compositoras, missionários, pastores, evangelistas. Eu não quero ser atraído por novelas, eu quero ser atraído por essa glória, por essa glória, por essa glória. Ou a glória de Deus nos enche, ou você será cheio de si. Ou você é atraído pelo sobrenatural, ou você é atraído por aquilo que é supérfluo. Ou você é cheio do Espírito Santo, ou você é cheio de carne. Ou você é luz, ou você é trevas. Ou você é noiva, ou você é prostituta. Ou você é igreja, ou você é mundo. O que você vai decidir ser? Isaías foi tocado, purificado, quando viu a glória de Deus. Eis-me aqui. Está na hora de fazer a diferença. Está na hora de impactar este mundo com sal e com luz. Está na hora de dizer para grandes e pequenos que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Enquanto o mundo está gritando lá fora, é permitido, a igreja do lado de dentro grita, é proibido. Enquanto o mundo está gritando lá fora, pode sim estar liberado. A igreja, com a Bíblia aberta, ela declara: só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Enquanto a sociedade diz lá fora: invista no material, persevere, prospere, a Bíblia nos ensina: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra é a tua primazia. A palavra é o teu norte. A palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É dela que você carece e precisa. É dela. Fica de pé um instante, por gentileza. Olha aqui para mim, querido. Certa vez, um certo pastor, ministrando para jovens, lá no século 17, ele olhou para uma multidão de jovens e disse assim: se porventura a rainha da Inglaterra precisar de vocês para algum cargo na sua corte ou no seu exército, que vocês possam dizer: não aceito, porque eu já sou embaixador do reino dos céus. Esse homem foi Charles Haddon Spurgeon, que influenciou uma geração de jovens a amar o evangelho, e somente. Nada de entretenimento. Nós não precisamos de luzes baixas na hora do culto. Nós não precisamos entreter os bodes. O que nós precisamos é com a luz alta mesmo, com a Bíblia aberta e fazendo a exposição da palavra de Deus. Porque é a palavra que purifica, é a palavra que santifica, é a palavra que anima, é a palavra que levanta, é a palavra que fortalece, é a palavra que chama a existência, é a palavra que produz sonhos, é a palavra que reina, é a palavra que tem a primazia, é a palavra que estabelece todas as coisas. Será que você pode exaltar esta palavra?
Você pode exaltar esta palavra e dizer em alto e bom som: eu sou, repita, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que essa juventude precisa é da palavra de Deus. É da palavra de Deus. A palavra que edifica ovelhas, cura ovelhas. Precisamos da palavra. Precisamos voltar para o ensino da palavra. Querido, pode ser hoje. Pode ser hoje o ponto de partida para um grande ministério. Você que está atravessando essa estiagem espiritual, esse momento de incerteza, de dúvida. A Bíblia diz que a dúvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha que esse homem alcançará do Senhor alguma coisa. Preste atenção. Está atravessando esse momento, é uma oração específica. Há um bloqueio, você sabe. Há um entrave, você sabe. Essa represa precisa se arrebentar. E é hoje, é hoje. É hoje que essa represa vai se arrebentar. Aleluia. Eu quero você aqui na frente. Não é para receber prosperidade material, não. Mas pelas Escrituras, eu te garanto, e ela nos garante, virtude do Espírito Santo, poder do Espírito Santo, que é hoje o ponto de partida para um ministério de impacto. Você sabe que você foi vocacionado. Vem receber essa oração. Nós estamos aqui para orar por você. Vem, pode vir, porque hoje Deus está vocacionando jovens. É hoje. Não compreendo. Vamos ver a glória dele. Vamos ver a glória dele. Chega. Chega. Essa vida dúbia é firmeza. Doces palavras. Chega de vida dupla dentro da igreja. Vamos viver o evangelho. Me sustentas em minha dor. Adore a Deus. Tem mais, eu espero, tem mais. Isso me leva mais perto de ti. Pode viver mais perto dos teus caminhos. Vai ficar perto dele. De cada esquina, em cima de cada montanha. Eu não procuro coroas pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Te direi. Preste atenção. Preste atenção. É muito forte no meu coração, eu preciso falar. Jean vai fazer a oração. Eu vou descer e vou orar por vocês, colocando minha mão sobre vocês. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Hoje é o ponto de partida para muitos pregadores da palavra. Prepare-se. Prepare-se. Faça o que você pode fazer. Invista no seu conhecimento de Deus. Mas a unção, ela vai te envolver. Receberás virtude para pregar o evangelho. Cantoras, Deus vai te usar tremendamente. Hoje é o ponto de partida. Você crê nisso?
porque vai valer a pena. Vai valer a pena. Veja a glória de Deus. Veja a glória de Deus. Veja a glória de Deus. Vai valer a pena abrir mão. Abra mão. Renuncie. Abnegue-se. Porque ainda há uma cruz para carregar. Fecha teus olhos. Vamos orar nessa noite, igreja. A igreja do Senhor estende as mãos. O corpo de obreiro estende as mãos. Oh, eterno Deus, assim como a coça anseia por águas, nós estamos aqui nessa noite, desejosos por tua presença, ó Espírito Santo. Espírito que purifica, Espírito que santifica, Espírito que nos veste e nos reveste. Nós clamamos por tua presença. Nós pedimos que tu venha sobre nós como uma chuva efusiva, como uma chuva de poder. Assim como tu visitastes o cenáculo e encheste aqueles irmãos e irmãs com a tua graça, com o teu poder, enche essa juventude como sinônimo de preparação, como o primeiro passo para enviá-los menos de mim. E o Espírito batize menos de mim. Espírito, enche rapazes, enche agora, Espírito Santo, liberta nossos corações, ensina a liberdade, vem, aquela série, candoria, série, colacia, receba a presença de Deus nessa noite, seja cheio do Espírito, assim como os corações dos discípulos no caminho de Emaús ardiam, arde em nossos corações nessa noite. Seja cheio do Espírito, menos de mim, a tua graça venha sobre nós, menos que a tua graça nos molhe completamente, e o teu Espírito Santo, assim como se apoderou de Sansão, e a tua glória seja vista. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que ele me constranja com a sua servo de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua, todo seu amor, infinita unidade, servo de todos. Só que vem agora, que ele cresça, que ele apareça com a sua glória, de todo seu amor, receba virtude infinita unidade, receba poder do servo de todos
todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, todo seu amor. Deixa Deus renovar a tua vida. Eu quero ouvir. Só a igreja que está nessa noite. Que ele cresça. Aleluia. Tem jovens sendo batizados com o Espírito Santo. Fala em línguas. Eles batizados pelo seu amor. Receba virtude para impactar essa geração. Receba virtude em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Canta mais alto. Que ele cresça. Adora, adora. Adora Jesus aí. Deixa Deus te usar. Eita, batiza, Senhor. Batiza com o teu Espírito. Renova o teu povo nessa noite. Este é o dia que o Senhor fez. Olha lá, olha lá. Este é o dia que o Senhor fez. Olha lá, Jesus. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita unidade, serve de todos os amores. Receba em nome de Jesus. Receba cura interior. Receba cura no seu corpo. Receba cura na sua mente. Receba cura no seu espírito. Receba agora, pelo poder que há no sangue de Jesus. Cura, cura, cura. Que flua o rio de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja a honra. Adore ao Senhor nessa noite. Seja a glória. Seja o domínio. Século do século. Agora, agora. Seja a honra. Adora, 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 adora. Adora Jesus, adora Jesus. Pelo século dos séculos. Diga nesta noite. Poderoso minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Jesus batizou aqui, viu, irmãos?
Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Podem voltar, irmãos, aos seus lugares. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar o nosso irmão Juninho.